Anselmo Góes, jornalista, tem mais de 30 anos de profissão, é titular da coluna que leva o seu nome no Globo, republicada em diversos jornais pelo país, é um dos apresentadores do programa de história de Lá pra Cá, da TV Brasil, e passou por importantes redações como Exame, Veja, Jornal do Brasil também, e O Globo, onde está até hoje. Anselmo, como é que você vê, eu vi aí quando se falou no Tiririca, eu vi que você se mexeu um pouco, e sua alma popular, seu... Não, porque eu acho, enfim, boa noite a todo mundo, é um prazer enorme estar aqui ao lado de pessoas tão queridas, enfim, boa noite. Mas eu acho assim, que, enfim, eu concordo com o que foi dito aqui no começo, de que realmente a gente tem que olhar mais os aspectos positivos do Brasil, e nesse sentido o Brasil melhorou, o Brasil vai muito bem. A gente vai ver que se a gente comparar com o passado, a nossa democracia está avançando, eu concordo com tudo isso. Agora, nós temos um problema, e o Tiririca ajudou a mostrar a face de onde está o nosso problema. Quer dizer, nós temos uma estrutura jurídica, uma legislação jurídica eleitoral que transforma a Câmara dos Deputados e o Senado em Câmara de Vereadores de quinta qualidade, entendeu? Eu acho que aí é um horror. Onde é que está o horror? O horror é que o Congresso brasileiro é hoje melhor do que ontem e pior do que amanhã. E o Tiririca ajudou a que a gente discutisse um pouquinho isso, que é a necessidade de se fazer uma reforma política no Brasil, olhando para esse Congresso. Porque do jeito que está, ele realmente é um Congresso que vem piorando, e a presença do Tiririca apenas ajuda a mostrar que é isso mesmo. Agora, eu queria comentar o que a minha amiga Eliane falou aí, é o seguinte, e também o Diniz falou muito bem na introdução, que é chamadas mídias sociais. O Diniz mostrou isso muito bem, que o papel das mídias sociais no Brasil não foi o mesmo papel nessa eleição que foi na eleição americana, e também concordar com a Eliane. Eu acho que isso aí, realmente, as mídias sociais ainda têm tem que demonstrar seriedade. Porque no Brasil, eu gosto até de usar uma expressão que é do Carlos Heitor Coni. O Carlos Heitor Coni diz o seguinte, que ele sempre achou que no mundo tinha muito idiota, e a internet veio provar que ele tinha razão, né? A mídia, esses sites, o uso da internet no Brasil, virou realmente uma coisa de baixaria, tem exceções, tem coisas boas. E veio mostrar, Diniz, um negócio interessante, que é a credibilidade da velha mídia, né? Quer dizer, quando a velha mídia entra na internet, ele traz pelo menos a credibilidade da Folha, do Estadão, entendeu? Do Globo. E essa mídia que vem aí nasceu ontem, com o nome de não sei de quem, essa mídia não tem credibilidade, ela não pode, ela precisa muito ainda mudar para melhor. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje debate o trabalho da imprensa no primeiro turno das eleições. Nós vamos retomar aqui no segundo bloco com a participação dos leitores. Benedito da Cruz, de Cachoeira de Macacu, do Rio de Janeiro. Ele pergunta, e eu vou dirigir a pergunta para o professor Eurico Figueiredo, como se explica a grande votação de Marina Silva, que, segundo ele, tinha menos espaço na mídia. Eu não acredito que ela tivesse menos espaço, mas, em todo caso, temos que respeitar o que diz o telespectador. Não, ela não teve, realmente concordaria, ela não teve pouco espaço, ao contrário, ela teve bastante espaço. Alguns dizem, inclusive, que o espaço dela, que foi concedido a ela, era no sentido de apoiar a candidatura de Serra mais do que a dela mesma, porque Serra só poderia ir para o segundo turno se ela tivesse uma grande votação. Seja lá como for, isso não é o mais importante do ponto de vista democrático. O que é mais importante do ponto de vista democrático foi que, por um lado, o presidente Lula não foi capaz de conseguir o seu grande objetivo, a Dilma. Mas quando nós analisamos, por exemplo, e o caso é de todo o Brasil, o voto aqui na área pobre da Baixada Fluminense, o que você vai ver? Você vai ver que a Dilma não ganhou. Quem ganhou, muitas vezes, foi a Marina, que ganhou sempre do Serra. Ora, supostamente não são áreas que leem jornais de classe média. Então, os jornais de classe média não chegaram lá. Quem chegou lá?
quem chegou lá foi um desejo, eu acho, de mudança. Que, aliás, a candidata Marina teve a capacidade de dizer que ela seria a terceira via. Se o Serra era a continuidade de Fernando Henrique Cardoso e se a Dilma era a continuidade de Lula, o povo falou, não, por que não a terceira? E eu acho, mais uma vez, a capacidade do povo brasileiro julgar por si mesmo. Não pelo presidente da República todo-poderoso, à altura dos seus 80% de aprovação. Não a imprensa, que possivelmente não queria a Dilma, mas o povo que resolveu, não, é a Marina. Então, eu acho que o fenômeno da Marina é um voto que mostra a liberdade que o povo brasileiro mostrou no decorrer do processo eleitoral. Professor Eurico de Lima Figueiredo, o senhor acha que realmente a imprensa passou a mensagem de que ela era anti-Dilma Rousseff? Grande parte dela, não tenho dúvida. E, nesse sentido, gostaria de lembrar as palavras não só do meu colega, Marco Aurélio, mas principalmente do Marcos Figueiredo, que diz que nos Estados Unidos e na Europa, e realmente é verdade, né, os grandes meios, eles mostram a sua preferência política, mostram a sua preferência eleitoral e têm o cuidado de, quando convidam o contraditório, quer dizer, quando convidam uma pessoa que não concorda com essas posições, dizer que essa pessoa é de outra posição. Então, eu acho que uma maneira de ser objetivo é declarando a própria subjetividade. Olha, eu sou a favor disso aqui sim, mas eu estou disposto a ouvir o que você tem a me dizer. E isso é da essência da democracia. Professor Marco Aurélio Nogueira, como é que o senhor vê essa questão da imprensa ainda não... no fundo, já alguns jornais já começam a se manifestar claramente, outros mais sutilmente, mas como é que o senhor vê essa identificação dos veículos jornalísticos com determinadas posições, sem que isso altere a cobertura, porque na Europa e nos Estados Unidos eles se declaram a favor deste ou daquele e mantêm um equilíbrio jornalístico. Como é que o senhor vê isso?